Thank you very much, everyone. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Hoje estou realmente animado por receber o presidente Bolsonaro do Brasil para a sua primeira visita à Casa Branca. Presidente Bolsonaro, eu gostaria de felicitá-lo mais uma vez pela sua grande vitória nas eleições em outubro passado. Foi impressionante, um feito e tanto, realmente um desafio incrível, e o resultado final foi algo que o mundo inteiro ficou falando. O senhor também sei que teremos um ótimo relacionamento de trabalho, temos muitas visões parecidas e certamente nos sentimos muito... A relação do Brasil com os Estados Unidos, graças à nossa amizade, também será provavelmente melhor do que jamais foi. Eu também gostaria de dar os parabéns pela sua recuperação, pela horrível provação. Foi impressionante a sua recuperação. E o povo do seu país sabe a bravura que o senhor mostrou, uma tremenda bravura. Por 2 séculos, os povos dos Estados Unidos e do Brasil têm sido unidos por valores comuns, incluindo aí um amor pela fé e uma fé no país e no povo. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1822. E na Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi o único país da América do Sul a contribuir com tropas para o esforço dos aliados na guerra. Hoje, os Estados Unidos e Brasil são as 2 maiores democracias e economias no hemisfério ocidental. Nós temos acertos muito próximos, de olho nas oportunidades e também nos desafios que a nossa região encara. E temos uma chance histórica de construir laços ainda mais fortes entre as nossas 2 grandes nações. Essa tarde, o presidente e eu conversamos sobre muitas das nossas prioridades mútuas, incluindo aí a Venezuela. O Brasil tem sido um líder extraordinário, apoiando o povo da Venezuela em seus esforços para retomar a sua liberdade. E o Brasil vem ajudando muitíssimo nisso. Junto com os Estados Unidos, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o legítimo presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Eu também gostaria de expressar a minha gratidão profunda ao presidente Bolsonaro e a todo o povo brasileiro pelos seus esforços em garantir a ajuda humanitária. Nós também agradecemos por permitirem que os Estados Unidos pudessem alocar ali ajuda e carregamentos de ajuda na fronteira do Brasil. O povo brasileiro tem sido incrível. Junto nós poderíamos pudemos alimentar milhares e milhares de venezuelanos famintos e ficamos felizes com isso. O povo venezuelano gostou muito disso e se as forças de Maduro tivessem deixado, poderia ter sido uma operação humanitária, um projeto humanitário de grande sucesso. Nós pedimos aos integrantes dos setores militares da Venezuela que suspendam esse apoio ao Maduro, que não é nada além do que uma marionete de Cuba, e que eles libertem seu povo. Os Estados Unidos e o Brasil também estão unidos no apoio ao povo cubano que sofre há tanto tempo e também ao povo da Nicarágua. Chegou a hora final do socialismo no nosso hemisfério e esperamos que também chegou essa hora final em nosso grande país também, que está tendo um desempenho melhor do que jamais teve economicamente. A última coisa que nós queremos dos Estados Unidos é socialismo. Então, presidente Bolsonaro, eu vou dizer que vamos fazer consultas e conversar bastante, vamos trabalhar em todos os nossos problemas e também no que nós temos a oferecer, e tivemos uma excelente reunião hoje, vamos fazer progresso. Como eu disse ao presidente Bolsonaro, eu também tenho a intenção de designar o Brasil como um aliado fora da OTAN especial e, quem sabe, até um aliado dentro da OTAN. E isso poderia melhorar muito a segurança e a cooperação na segurança entre os nossos 2 países. Nossas nações estão trabalhando juntas
para proteger os nossos povos do terrorismo, do crime transnacional e do tráfico de drogas e de armas, e também tráfico de pessoas, que realmente virou algo que é uma das prioridades na luta contra o crime, uma situação horrível. Nós ansiamos por trabalhar por uma parceria ainda mais profunda, trabalhando juntos. No nosso encontro também falamos sobre os fortes laços econômicos entre as duas nações, que devem ser baseados em justiça e reciprocidade. Minha palavra favorita, reciprocidade. Tanto o presidente Bolsonaro quanto eu estamos comprometidos a diminuir as barreiras, incentivar a inovação numa série de indústrias, particularmente em energia, infraestrutura, agricultura e tecnologia. A visão do presidente para liberar o setor privado e abrir a economia é o caminho certo para que o Brasil consiga uma economia muito mais forte. Nosso país estará também pronto a se engajar nesse esforço para melhorar as nossas relações bilaterais comerciais. Nós revitalizamos o Fórum de CEOs entre Brasil e Estados Unidos e teremos também um novo fórum sobre energia Brasil e Estados Unidos. Nós damos as boas-vindas e felicitamos o Brasil pelos seus esforços de entrar na OCDE. É um objetivo absolutamente louvável e que pode ajudar também ao Brasil a chegar a essa posição de país desenvolvido. Esperamos que possamos trabalhar juntos, todas as nações. E também tenho o prazer de anunciar que depois de 20 anos de conversações, estamos finalizando um acordo de salvaguardas tecnológicas para permitir às companhias americanas que façam lançamentos a partir do Brasil. É realmente uma locação privilegiada quando você vê, nós vamos para lá agora. Mas graças a essa locação, economizaremos muito dinheiro. Para deixar isso bem claro, os voos são muito mais curtos. A proximidade do Brasil com o Equador faz dessa localidade ideal para lançamentos. E meu governo está determinado a reviver o legado americano no espaço. Nós estamos trabalhando muitíssimo para criar a força espacial e agradecemos a parceria do Brasil. Senhor presidente, muito obrigado uma vez mais pela honra da sua visita. Hoje, uma amizade forte e crescente entre Brasil e Estados Unidos é essencial para a segurança e prosperidade para todos os nossos cidadãos. Foi muito bom conhecê-lo. O senhor está fazendo um trabalho muito bom. O senhor uniu o país e eu anseio de trabalhar mais com o senhor no relacionamento mais próximo ainda por muitos e muitos anos. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, meus ministros, integrantes de delegações dos estados e do Brasil, senhoras e senhores, profissionais da imprensa, senhoras e senhores, muito obrigado, presidente Trump, por sua calorosa hospitalidade. É uma honra estar em Washington, em minha primeira visita bilateral desde que fui eleito presidente do Brasil. Aproveito a oportunidade para convidá-lo. Serás muito bem recebido pelo povo brasileiro. Temos muita coisa em comum. Sempre fui um grande admirador dos Estados Unidos. E essa admiração aumentou com a chegada de Vossa Excelência na presidência. Este nosso encontro retoma uma antiga tradição de parceria e, ao mesmo tempo, abre um capítulo inédito na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Hoje, destravamos assuntos que já estavam na pauta há décadas e abrimos novas frentes de cooperação. Esta é a hora de superar velhas resistências e explorar todo o vasto potencial que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Afinal, hoje o Brasil tem um presidente que não é anti-americano, caso inédito nas últimas décadas. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. Seguimos firmemente dedicados a equilibrar as contas públicas e a transformar o ambiente de negócios. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE
será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos. O setor privado de ambos os países tem que continuar a ser protagonista em nossas relações. Por isso, reativamos o Foro de Altos Executivos Brasil e Estados Unidos. Temos também, como prioridade, o lançamento de um fórum de energia com ênfase em óleo, gás e outras fontes. Como sinal deste governo, o governo brasileiro concedeu a isenção de visto para cidadãos americanos para estimular o turismo e os negócios. Na vertente da defesa e da cooperação espacial, assinamos o acordo de salvaguardas tecnológicas, o que viabilizará o Centro de Lançamento de Alcântara. A cooperação militar também tem se ampliado, na busca de parcerias em sistemas de defesa. As atividades de ciência, tecnologia e inovação podem ocupar espaço cada vez maior em nosso relacionamento. Daí nossa proposta de um Fórum de Inovação Brasil-Estados Unidos. O combate ao terrorismo e ao crime organizado é questão de maior urgência para os nossos povos. Decidimos fortalecer o Fórum Bilateral de Segurança e fazermos mais contra a lavagem de dinheiro e o narcotráfico. O restabelecimento da democracia na Venezuela é de interesse comum dos nossos governos. O regime ditatorial venezuelano faz parte de uma coligação internacional, conhecido como Foro de São Paulo, que esteve próximo de conquistar o poder em toda a América Latina. Pela via democrática, nos livramos deste projeto no Brasil. Encerro dizendo que o Brasil e os Estados Unidos também estão irmanados na garantia das liberdades, no respeito à família tradicional, no temor a Deus, nosso Criador, contra a ideologia de gênero, o politicamente correto e as fake news. Inspirando-me em Ronald Reagan, quero levar para o Brasil a sua forma de administrar, resumida na seguinte frase de sua autoria: o povo deve dizer o que o governo pode fazer, e não o contrário. Os Estados Unidos mudaram em 2017 e o Brasil também começou a mudar em 2019. Estamos juntos para o bem dos nossos povos. Queremos uma América grande e um Brasil grande também. Mais uma vez, expresso o meu reconhecimento ao presidente Trump, neste dia em que selamos a aliança promissora entre as duas maiores democracias do Ocidente. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Meu muito obrigado, senhor presidente. Conta agora para você traduzir, né? Sim. So we'll take a couple of questions. Roberta Rampton, please. Roberta. Perguntas rapidamente. Reuters. Thank you very much, Mr. President. On Venezuela, sobre a Venezuela. you did the tough sanctions and you sent the aid, but it seems like Maduro is no closer to leaving. And I'm wondering if you're getting worried about losing gostaria de saber se você está momentum. preocupado. And how long are you being told that this is going to take? E quanto tempo você acha que vai levar para resolver essa questão? Bom, ninguém me falou sobre um prazo específico. Em algum ponto as coisas vão mudar, eu vou imaginar, mas ainda não impusemos as sanções mais duras, mas nós podemos fazer isso a qualquer momento. Não baixamos ainda as sanções mais duras. Como vocês sabem, nós estamos exatamente no meio, mas podemos ser muito mais duros se nós quisermos. Mas é realmente muito triste. Nós não queremos nada além do que cuidar de muita gente que está passando fome e morrendo nas ruas. Isso que está acontecendo é desgraça. Estamos falando de um dos países mais ricos do mundo e o que a gente está vendo é tristeza, pobreza, falta de comida, falta de água, falta de ar-condicionado, nada, falta de energia por vários dias na semana passada, sem energia, e isso deve acontecer de novo porque a situação é muito ruim, é muito triste se ver. May I ask President Bolsonaro? Posso fazer uma pergunta ao presidente Bolsonaro? Presidente Bolsonaro, o senhor está aberto à ideia de abrir espaço para uma presença militar no Brasil, com a base ou com tropas, para uma situação de apoio na fronteira com a Venezuela, e vocês falaram disso hoje com o presidente Trump? Discutimos a possibilidade de o Brasil
entrar como um grande aliado extra-OTAN. Há pouco permitimos que alimentos fossem alocados em Boa Vista, capital de Roraima, por parte dos americanos, para que a ajuda humanitária se fizesse presente na Venezuela. No momento, esse ponto. Agora, o que for possível, fazemos juntos para solucionar o problema da ditadura venezuelana. O Brasil estará a postos para cumprir essa missão e levar liberdade e democracia àquele país que há pouco era um dos países mais ricos da América do Sul, e hoje o povo passa fome, sofre violência, sofre com falta de medicamentos, uma coisa terrível que acontece lá, e nós temos que somar esforços, sim, para botar um ponto final nessa questão que é ultrajante para o mundo todo. Mr. President, please. Boa tarde, presidente. Simone Iglesias, da Bloomberg. Eu gostaria de saber, presidente Bolsonaro, se os Estados Unidos fizerem uma intervenção militar na Venezuela, qual é a posição do Brasil com relação a isso? Tem certas questões que, se você divulgar, deixa de ser estratégia. Assim sendo, essas questões reservadas, que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. Eu lembro de um debate aqui nos Estados Unidos, onde uma candidata perguntou para o candidato o que ele faria para combater o Estado Islâmico. Ele respondeu: se eu falar, não teremos mais como combatê-lo. Então, é uma questão de estratégia, e tudo que tratarmos aqui será honrado, mas, infelizmente, certas informações, se porventura vierem à mesa, não podem ser debatidas de forma pública. Presidente Trump, com relação à intervenção militar, o senhor pensa nessa possibilidade de travar essa batalha com a Venezuela para tirar o Maduro do poder? Obrigada. Bom, como eu disse, todas as opções estão abertas. Eu penso em todas as possibilidades estão abertas. Vamos ver o que acontece. E, aliás, falando nisso, eu vejo aqui na plateia o filho do presidente, que tem sido fantástico. Será que o senhor pode levantar o trabalho que o senhor tem feito? Tem sido fantástico. E eu sei que o seu pai gosta muito desse trabalho. Muito obrigado. Um trabalho fantástico. Singer and Jerry. Thank you, Mr. President. Obrigado, Two questions for you, presidente. sir, Duas if I may. perguntas, The first se eu on the puder. A 2020 primeira, election. sobre as There's a growing eleições de number of Democratic 2020. Há um número crescente de candidatos democratas que defendem a ideia de aumentar o número de vagas na Corte Suprema. Isso é uma ideia que o senhor pensa em levar adiante num eventual futuro mandato, ou isso não acredita? Bom, eu não penso nisso. A única razão é que eles querem fazer com isso é que eles querem se nivelar, mas para isso eles tentam fazer nas eleições e querem fazer de outra forma agora. Nós temos nenhum interesse em fazer isso agora. Isso não vai acontecer por agora, por 6 anos. Outra questão. O senhor tweetou em apoio à congressista Nunes, no apoio ao seu processo contra o Twitter. O senhor defende a ideia de que as mídias sociais sejam responsabilizadas pelo conteúdo que elas passam em suas plataformas? Bom, precisamos fazer algo. Eu posso dizer, eu tenho milhões e milhões de seguidores no Twitter, e é diferente do que era. As coisas estão acontecendo, nomes estão desaparecendo, as pessoas não conseguem se conectar. Vocês já ouviram esse tipo de queixas? Talvez haja algo contra os republicanos, parece estar havendo uma certa discriminação. Tenho visto isso no Twitter, o Facebook, que eu tenho também, eu vejo isso também, mas eu acredito que isso acontece mais numa plataforma. Eu tenho várias plataformas que uso, acredito que temos cerca de 60 milhões no Twitter. Se a gente somar tudo, são mais de 100 milhões de pessoas, e eu consigo ver em primeira mão o que está acontecendo, e não é bom. A gente fala muito a palavra colusão, que a gente usa para falar da Rússia. Bom, eu posso dizer que existe algum tipo de colusão em relação a isso, porque deve estar acontecendo alguma coisa quando a gente vai vendo declarações de vários executivos, de várias empresas, e quando se vê o nível de, muitas vezes, de ódio que eles têm por certos grupos de pessoas que circunstancialmente estão no poder, que aconteceu que ganharam a eleição, isso é realmente muito injusto. Isso para dizer que alguma coisa está acontecendo com essas pessoas que estão
dirigindo Facebook, Twitter, e eu acho que nós precisamos ir até o fim nessa questão. Há uma colisão aí e é realmente justo dizer que precisamos fazer alguma coisa, e se não fizermos, a coisa mais incrível é que nós podemos vencer uma eleição e ter alguns ataques assim contra nós. Isso tem a ver também com as redes, é só olhar os noticiários, é só olhar aqueles noticiários que eu chamo de fake news. Eu tenho orgulho de ter ouvido do presidente o termo fake news, mas é só ver o que está acontecendo com as grandes redes, veja o que está acontecendo com vários programas. É difícil acreditar que nós ganhamos, mas eu vou dizer o que isso mostra. O povo é inteligente, o povo entende. Eles passam por tudo isso, tudo que eles são alimentados, e depois eles fazem a escolha certa. É uma situação muito perigosa, então eu concordo e acho que nós precisamos olhar para essa questão com muito cuidado. Presidente Bolsonaro, uma outra questão em relação às eleições de 2020. Muitos democratas que estão aí para se candidatar contra o presidente abraçaram ideias socialistas. Se algum candidato que abraça essas ideias socialistas ganhar, como isso afetaria a sua relação com os Estados Unidos? É um assunto interno, respeitaremos o resultado das urnas em 2020, mas eu acredito piamente na reeleição de Donald Trump. O povo que o apoiou no passado, assim como foi feito comigo Concordo. no Brasil, repetirá esse voto com toda certeza. E cada dia que passa, essas pessoas mais voltadas ao socialismo e até mesmo ao comunismo, aos poucos vão abrindo sua mente para a realidade. Você pode ver, a fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada há pouco tempo. Não para que brasileiros que apoiam o socialismo irem para a Venezuela, mas exatamente o contrário, para que venezuelanos que apoiam a democracia não entrassem no Brasil. Esse sentimento, com toda certeza, ficará muito latente por ocasião das eleições do ano que vem. Senhor presidente, muito obrigado. Pode ir. Você parece uma pessoa muito legal. Bom, essa vai ser a pergunta mais importante de todos os tempos. Beatriz Bula, from Estadão. The USTR is not supporting the entry of Brazil in the OECD. Os Estados Unidos ainda não apoiam oficialmente a entrada do Brasil na OCDE. O governo brasileiro vai apoiar formalmente isso. E o que o senhor pede como contrapartida? Bom, nós vamos apoiar, nós teremos uma ótima relação em vários aspectos, e isso é o que nós vamos fazer para honrar o presidente e também o Brasil. Nós vamos pedir algumas coisas, mas que não precisam ter a ver diretamente com isso. Teremos um relacionamento muito justo. Presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, os Estados Unidos esperam a diminuição da influência da China no Brasil. Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o Brasil vai continuar a comerciar com a China e receber investimentos da China. Qual é a posição do governo brasileiro com relação a isso, e o que o senhor falou sobre o presidente Trump sobre os chineses no Brasil? O Brasil continuará fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico como era feito há pouco tempo. Então estamos também emanados nesse objetivo para o bem dos nossos povos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostei muito. Muito obrigado a todos. Obrigado uma vez mais. A China vai muito bem. As conversas com a China vão muito bem. Muito obrigado a todos.